Então, a gente vai começar esse livro, porque estamos há muito tempo estudando a fonte, né, gente? E aí? E no livro da fonte não fala muito, assim, fala muito pouco, na verdade, né? Sobre êxito, empresas, profissão. E aí a ideia surgiu num dos nossos encontros de conversarmos sobre essa temática, né? Sobre questão financeira e tudo isso, porque eu comentei que estava surgindo uma demanda, né, grande de pessoas querendo olhar para sua profissão, para transição de carreira, tanto que foi por isso também que eu montei o workshop de outubro, né, para a gente poder olhar para isso de uma forma mais fenomenológica, né, no campo. E esse é um livro, gente, Histórias de Sucesso, que ele é bem fininho, mas ele é muito legal porque é um livro de reflexão. Então, é um livro que vale a pena a gente ter. É muito simples, muito fácil, assim, e direto, sabe? De ler, de entender, assim, algumas coisas, algumas dinâmicas. Assim como vários livros do Bert, é um compilado de alguns workshops, alguns seminários que ele fez. Então, a gente vai começar lendo esse livro e discutindo, né? De uma forma assim, bem fácil, bem tranquila. Acho até que vai ser mais simples do que o livro da fonte, para quem estava acompanhando, tá? Porque assim, os nossos encontros para a leitura do livro funcionam da seguinte maneira: eu leio, que daí vai ficar gravado e eu não deixo assim a imagem de vocês, né? Eu tiro depois a imagem de vocês para preservar a privacidade. Então eu leio um trecho, a gente debate um pouquinho sobre o que cada um entendeu. Eu trago a minha perspectiva, né, dentro da minha experiência e conversamos também sobre outras coisas, se vier, né, se for necessário, ok? Então, assim, bem tranquilo, tá? Então, ele começa o livro com o seguinte título: Profissão, tá? Quem quiser depois mandar a PDF, que eu acho que tem gente que tem PDF do livro, também pode compartilhar. Então, assim, ele começa falando o seguinte: profissão significa professar algo, que nos toma a seu serviço para algo. Propõe-nos as exigências correspondentes que devemos cumprir para exercê-la. Então, ele já começa dizendo aqui que a profissão é algo que nos toma a serviço, né? E a gente fala muito sobre isso na constelação, né? A gente percebe que o Bert traz esse olhar, esse lugar de que algo nos toma, algo nos chama, né? E nesse caso, ele ainda comenta que algo nos toma e também nos propõe exigências correspondentes que nós precisamos cumprir. Então é quase uma troca. Eu sou chamada para aquilo e eu também tenho que cumprir as exigências que aquilo corresponde. Então vamos lá. A profissão se escolhe, segundo ele. Somos chamados para ela ou por ela, geralmente de maneira muito especial. Por exemplo, depois de uma escolha. Muitos se sentem chamados para algo especial, via de regra, por um poder superior, ao que são chamados a servir de uma maneira também especial. Às vezes, se sentem chamados contra a sua vontade, pois receiam que as exigências unidas a esse chamado superem as suas forças. E defendem-se desse chamado, como muitos profetas do Antigo Testamento. Porém, no final, sua resistência pouco lhes serve, precisam se submeter. Olha que curioso que ele já está trazendo para nós, né? Ele já está dizendo que a profissão se escolhe, mas em alguns momentos não. Em alguns momentos nós somos chamados contra a nossa vontade, né? E aqui a gente pode pensar de várias coisas. A gente pode pensar naquelas profissões que nós atuamos ou, né, estamos servindo, né? E que a gente não se sente realizado e que de alguma forma a gente não consegue sair, mas também aquelas profissões que eu sou chamado
como ele deu o exemplo ali dos profetas, mas que eu resisto por alguma razão. E, via de regra, essa resistência, segundo ele nesse parágrafo, está ligada ao quê? Ao medo da exigência daquele chamado. Vamos trazer aqui para o nosso trabalho um pouquinho. Então vamos pensar assim: a gente fez um curso de constelação, fizemos um treinamento, porque a gente quer fazer uma transição de carreira, né? E só que assim, é um trabalho que é desafiador, né? Você talvez esteja mudando drasticamente de carreira, então é algo que você vai ter que começar do zero, ou talvez você vai ter que se posicionar mais, falar mais, ou talvez você vai ter que enfrentar sua família, porque tua família só tem servidor público e agora você quer ser autônomo, ou sei lá, sabe? Vai ter, assim, coisinhas que talvez te levem a uma resistência. E ele diz aqui que quando eu tenho esse chamado, embora as exigências sejam um pouquinho altas, não adianta eu resistir a esse chamado, porque no final, segundo ele, eu vou ter que me submeter. E eu lembro muito bem, até a gente conversou fim de semana na aula sobre isso, né? E uma vez eu participei de um seminário com a Sophie Hellinger e ela comentou que, por exemplo, no caso dos consteladores familiares, quando nós começamos uma formação, um treinamento, né, para trabalhar com isso. Via de regra, é o nosso sistema empurrando a gente, assim, sabe? Para trabalhar, para liberar, para curar, porque já deu, já deu, aqui já tá com muita coisa, né? E aí a gente precisa se submeter. Só que aí vem medo, né? Que é os receios que ele fala, e não adianta. Isso é só resistência para não pagar o preço que o Bert fala, né? Então vamos seguir mais um pouquinho para ver se a gente descortina um pouquinho mais essa temática. E aí ele continua. Olhando com mais atenção, descobrimos que em toda profissão há um chamado assim. Na maioria das vezes, inclusive, pelo fato de que temos dotes especiais para essa profissão e que outros esperam que sigamos esse chamado, seja o que for que ele nos peça. Então aqui ele já está falando outra coisa, né? Ele está dizendo que se a gente olhar assim, com mais detalhe, nós vamos descobrir que toda profissão tem um chamado. E que muitas vezes esse chamado está ligado àquilo que a gente traz, como ele chama ali de dotes especiais, que são os nossos talentos, aquilo que a gente faz bem, faz fácil. Porque vocês já repararam que às vezes tem algo que eu faço tão fácil, que é tão tranquilo para mim, que eu nem percebo que aquilo possa ser uma profissão, ou que aquilo possa virar, sabe, algo é, que vai aperfeiçoar, de repente, algo que eu já faço, enfim. Eu lembro que quando eu trabalhava na empresa, assim, muitos anos atrás, antes de fazer minha transição de carreira, eu tinha uma amiga que ela trabalhava, assim, também no mundo corporativo, e ela largou tudo para trabalhar com confeitaria. E ela, assim, fazia muito bolo, bolacha, essas coisas. E era muito bom. Porque de vez em quando tinha um aniversário, tinha uma coisa, e aí ela levava, sabe, na empresa, e aí todo mundo dizia: Nossa, que gostoso, por que você não faz um pra mim? Nossa, que gostoso, por que você não faz pra mim? E pra ela era tranquilo, era uma coisa, não, claro que eu faço, é gostoso, é tranquilo. E quando ela se deu conta que ali tinha um business, que ali tinha um, sabe, algo que ela estava perdendo, e ela largou tudo para montar, né, nos fundos da casa dela, essa confeitaria, e hoje ela, nossa, não consegue mais pegar pedido de tanto que ela tem. A vida dela mudou completamente. Ela é muito, muito feliz. A gente brinca, né, que hoje, assim, é, ela largou o blazer e o sapato alto pra colocar aquela touquinha de cozinha, o avental. E ô, coisa boa, né? Felicidade. Porque ela já tinha naturalmente aquele dote, aquele talento, e depois ela só foi aperfeiçoando. Ok? Tamo junto até aqui? Fácil até agora, né? E aí ele continua. Só temos sucesso se atendermos a ele. No caso, o chamado, né? Fracassamos quando tentamos evitá-lo.
Por exemplo, se desejamos algo mais fácil para nós, algo que exija menos de nós. Então, o que que ele está querendo dizer aqui? Olha, vou ler de novo. Só temos sucesso se atendermos a ele. Fracassamos quando tentamos evitá-lo. Por exemplo, se desejamos algo mais fácil para nós, algo que exija menos de nós. Ah, e as crenças e paradigmas agora que começa, né? Porque o que que ele está falando? Porque quando eu tenho um chamado, eu tenho uma contrapartida, que via de regra é uma exigência, algo vai exigir de mim. Se eu me submeto a isso, provavelmente eu vou ter sucesso. Se eu evito, provavelmente eu vou fracassar. E o evitar também é dar aquela. Não é bem essa palavra, mas dar aquela enganadinha, sabe? Eu não quero. Ah, eu quero uma coisa assim que não exija tanto de mim. E aí eu vou meio que enrolando, né? E aí ele tá falando que se eu entro nesse lugar de querer atenuar, né, aquilo que esse serviço vai exigir de mim, eu posso provavelmente fracassar, ok? E depois ele continua, só quando realizarmos nossa profissão, quando a realizarmos com entrega, sentiremos que nossa vida está completa. Ué, não é a alma gêmea que vai completar, não é o meu filho que vai completar, segundo Bert, não. Eu acho, mas isso é um achismo meu, né? Uma coisa minha, que tá muito ligado, porque quando a gente. Vamos pensar assim, que a gente vem com alguns talentos e alguns dotes. E segundo ele, colocamos esses dotes a serviço do mundo, né? Quando a gente consegue encontrar o que que é isso, né? Qual que é esse chamado que eu posso colocar os meus talentos ou até me desenvolver ainda mais e colocar isso a serviço do mundo de alguma forma, eu vou entrar naquilo que algumas pessoas chamam de propósito. Embora ele fala sobre propósito mais pra frente. E isso é muito grande. É como se eu tivesse numa sintonia fina, sabe? Com a minha alma, com esse algo maior. Então, eu não me sinto vazio. Eu vou me sentir realizado, completo. Então, vamos continuar. A profissão mais significativa para a vida de muitos é a de empresário. Essa se encontra no topo de muitas profissões. Conduz muitas profissões a um objetivo comum, a um sucesso comum para muitos. O sucesso do empresário beneficia muitos. Seu fracasso não só o afeta, mas também muitos outros de cuja colaboração sua empresa depende. Junto com eles, afeta muitas famílias. E é muito curioso porque vocês vão ver, sabe? É, principalmente quem gosta desses temas, né, empresariais, que o Bert sempre coloca o empresário como o topo das profissões. Justamente por isso que ele está falando aqui, né? Porque muitas outras pessoas dependem dele. E eu não preciso pensar no empresário apenas como aquela pessoa que tem uma grande empresa com muitos funcionários. Eu posso pensar em mim, como empreendedor individual, como microempresa, como MEI, né? Porque também o meu serviço pode estar ligado a outros, né? De alguma forma. Óbvio que se você é um empresário, né, onde você tem uma empresa que tem muitas famílias que trabalham na empresa, muitos funcionários, porque aí é o seguinte, o que ele fala aqui, né? Você tem um funcionário, mas não é só o funcionário, né? É a família daquele funcionário. Por isso que ele fala que muitos dependem do sucesso dessa empresa, porque se a empresa cresce, vai para frente, todas aquelas famílias vão se beneficiar, não é assim? Se a empresa fracassa, começa a ter problemas, a tendência é que haja cortes de funcionário, diminuição de lucros, uma série de coisas, né? Então, por isso que ele traz esse olhar. E aí ele continua. Provavelmente a empresa mais difícil é a família. Não me diga, eu não tinha percebido isso. Aqui propõe as máximas exigências ao indivíduo, e especialmente à mãe.
Aqui surge a questão: qual é a nossa posição a respeito dessa empresa e de seu principal dirigente, a nossa mãe? Permitimos a ela e a nós ser seu sucesso em todos os aspectos ou rejeitamos de diferentes maneiras o sucesso pleno dessa empresa? A observação é, e isso tem maior importância para o nosso trabalho e para a nossa empresa: quem nega sua mãe a colaboração no sucesso de sua empresa, nega também a si mesmo o sucesso em sua empresa e em sua profissão. O que for que consigamos, nossa mãe o consegue. Seja o que for, no que fracassemos, nossa mãe fracassa. Se nossa mãe tem que se afastar de nós quando rejeitamos e desconhecemos seus serviços, então muitas pessoas nos abandonam e com elas nosso sucesso. Então, como encontrar o caminho do sucesso em nossa profissão, em nossas empresas? Como encontrar o sucesso em todas as relações? O sucesso permanente, permitindo que nossa mãe tenha sucesso conosco. O sucesso em nossa profissão tem a cara da mãe. Quem puder se dirigir à mãe com respeito e amor, movimenta-se em direção ao sucesso e em sua profissão e em sua empresa. E ao contrário, se nossa mãe tiver que se afastar de nós, com ela também o sucesso se afasta de nós. Onde começa então o sucesso em nossa profissão e em nossa empresa? Com nossa mãe. Vixe, gente, isso aqui já dá um pano pra manga. Porque assim, existem vários níveis de nós interpretarmos isso aqui. Qual que seria o mundo perfeito? Exatamente isso que ele está dizendo, de uma forma bem literal. Mas a verdade é que em algumas famílias, e isso, assim, tá crescendo cada vez mais, a presença da mãe pode ser algo que pode, às vezes, até colocar em risco não só a sanidade mental, mas às vezes até física, né, de algumas pessoas. Então a gente precisa entender, aqui no caso da mãe, algumas coisas. Por exemplo, vamos lá. Ele começa a falar assim: provavelmente a empresa mais difícil é a família. Claro, cada um tem a sua função dentro da família, o seu lugar, né? E é ali que estão os nossos maiores desafios, na verdade. Todo o resto, o mundo, os relacionamentos de casal, trabalho, vai de alguma forma ser um espelho daquilo que está acontecendo na minha, na minha empresa, né? Familiar, digamos assim, na minha família, porque é uma projeção, né? Ali estão as nossas maiores lições, não é assim? E aí ele fala especialmente a mãe. E eu não sei se vocês já leram ou já aprenderam isso nos seus treinamentos, quem, né, está estudando constelação, mas quando a gente fala nas figuras materno e paterno, né, em termos de pessoas que transmitem a vida, o Bert sempre fala que a mãe tem um poder maior do que do pai. Primeiro, por conta da gestação, do, do, do ato, né, de gestar. E segundo, porque no fim das contas, é ela que decide se uma criança vai nascer ou não. O poder de vida daquela criança está na mãe. A não ser que o pai ou alguém amarre a mãe e diga: não, agora você vai abortar. Mas via de regra, é ela que decide. Se o pai disser: eu quero teu filho, e ela disser: eu não quero, vou dar um jeito, a mulher vai dar um jeito, sempre deu, ao longo das eras. E o contrário é verdadeiro. Se o pai não quer e a mãe diz: não, eu vou ter, mesmo que você não queira, ela tem. Não é assim que acontece? Então, há uma força muito maior na mãe. Por isso que ele sempre coloca o êxito, o sucesso aliado a essa figura. Porque quando a gente consegue trazer para o nosso coração a mãe, a nossa mãe, a mãe que a vida escolheu,
mesmo que eu não compreenda o porquê que a vida escolheu essa mãe com essa história, com tudo isso que a gente passou, foi através dela que a vida veio. Se eu consigo levar isso, ter esse olhar para além das nossas dificuldades, os comportamentos e tudo isso. Se eu consigo trazer esse olhar internamente, eu consigo não rejeitar. Eu estou incluindo ela dentro do meu coração. Às vezes, eu não consigo ainda ter um convívio saudável, ou, sabe, tenho ainda queixas, algumas coisas assim no dia a dia. Mas, se eu começo um trabalho interno de olhar para essa mãe, para além de tudo isso, eu começo a entrar nisso que ele fala: eu permito que ela e nós, né, eu e ela, entremos no sucesso em todos os aspectos. Porque tem uma coisa muito interessante, né? Quando a gente faz a constelação organizacional, a gente fala muito sobre isso. É, via de regra, quando eu vou para as empresas ou eu vou trabalhar assim com líderes, eu acabo de alguma forma projetando nos chefes, né? Nos meus liderança, enfim, é, essas figuras de hierarquia. E às vezes pode acontecer de eu projetar no meu líder, direto, indireto, enfim, essa mesma relação. Às vezes cansei de ver pessoas que atraem, sabe? Líderes semelhantes ou com traços, né? Semelhantes para, enfim, né? Para você ter essa lembrança, sabe? De essa lembrança de que eu preciso olhar para a mãe. Na verdade, se vocês perceberem, vocês vão notar que muitas pessoas que passam pela nossa vida, de alguma forma, podem lembrar, de um jeito ou de outro, aquilo que a gente acaba rejeitando, tanto na nossa mãe quanto no nosso pai. Comecem a reparar. Talvez não seja tão explícito, mas tem alguns traços assim, sabe? Bom, esse é o top, né? Isso aqui seria, digamos, o pote de ouro no final do arco-íris, mas a gente sabe que é um caminho. Então, ele já traz uma reflexão, né? Onde, onde começa, então, o sucesso em nossa profissão e nossa empresa com a nossa mãe, tá? Então, tem uma misturinha aqui de um olhar metafórico com um olhar real, profundo. Por que que eu tô falando isso? Porque às vezes acontece da pessoa começar a estudar constelação e aí começar a se submeter a algumas coisas em relação à mãe, e aí a pessoa diz assim: ah, mas a minha relação com a mãe tá boa, eu já não brigo mais com ela, eu fico na minha, mas o coração não, sabe? O coração não tá aberto. Então, claro, pode ser interessante evitar conflitos, mas não vai adiantar se o coração não tá aberto. E outros casos, às vezes a mãe pode ter sei lá, algum transtorno, às vezes mental, às vezes está internado, ou está doente, ou tem algumas coisas sérias que não permitem você ter um convívio, por exemplo, e ainda assim você conseguir abrir o teu coração para ela, né? Então são várias coisas. Tamo junto aqui? Alguém quer compartilhar alguma coisa sobre essa questão? Perguntar sobre isso que a gente leu aqui? Não? Seguimos? Aí ele começa um subtítulo, o subtítulo que se chama O Trabalho. Olha que interessante, ele separa profissão de trabalho e aí ele começa assim: O trabalho adoça a vida, diz um ditado alemão. A segunda parte da frase: A preguiça reforça os membros. Deixarei passar, ele coloca. Para que ter os membros fortes se depois de um descanso não servem reforçados para o trabalho seguinte? Tudo que vive permanece em um movimento que mantém e leva a vida adiante. Nossa vida se preenche mediante
um desempenho permanente. A vida trabalha. Em primeiro lugar, uma necessidade vital obriga-nos a trabalhar. É mais belo se a alegria de viver empurra-nos ao trabalho bem-sucedido. A alegria de viver vira a alegria de trabalhar. Vira alegria pelo trabalho bem-sucedido. E o trabalho bem-sucedido vira alegria pela vida bem-sucedida. Ou seja, uma coisa leva a outra. E é muito curioso que ele faz aqui uma alusão muito breve à vida-trabalho. Se você parar para observar a natureza, tudo está em constante trabalho, não é assim? Tudo está em constante movimento. Então é isso que ele está fazendo, uma pequena alusão. Depois, ele continua. O trabalho desagrada quando a vida nos desagrada. Também o trabalho imposto desagrada. Então, nós o realizamos a contragosto. Passa a ser para nós um trabalho de escravo, que serve mais a vida de outros do que a nossa. Olha o tapa na cara aí, né? Olha o tapa na cara. Vou até ler de novo, ó. O trabalho desagrada quando a vida nos desagrada. Também o trabalho imposto nos desagrada. Então, nós o realizamos a contragosto. Passa a ser para nós um trabalho de escravo, que serve mais a vida de outros do que a nossa. Não é assim, gente, quando a gente está num trabalho que a gente não é feliz, acho que todo mundo já teve, né, em alguma experiência de trabalhar em algo que não traz essa alegria que ele menciona, né, no parágrafo anterior. Então, se lá no início ele fala que os nossos talentos e o nosso serviço serve à vida, a nossa vida, se eu estou num trabalho que me desagrada, consequentemente a vida vai me desagradar e eu estou servindo o outro e não a mim mesmo. Provavelmente o dono da empresa, ou enfim, o que quer que seja, né? E ele continua: às vezes, trabalhando, saímos de uma situação opressiva e limitante. Em vez de nos paralisarmos com ela, sobressaímos pelo próprio trabalho e desempenho. O trabalho nos mantém vivos, também em situações difíceis. Ele também nos causa alegria, mesmo que por um tempo, ainda secretamente. Nesse caso, conseguimos, mediante o trabalho duro no início, a liberação em direção a uma vida própria e plena. A perspectiva de sucesso dá-lhes asa. Tudo o que é criativo está trabalhando continuamente. Tudo o que cresce está trabalhando continuamente. O mesmo ocorre com tudo o que serve. Tudo o que causa prazer a nós e aos outros está trabalhando, e o conseguimos com o trabalho. Há mais uma coisa que trabalha para nós: o tempo. Ele trabalha para nós se o acompanharmos em lugar de nos determos. O tempo que sempre leva para além é uma metáfora daquelas forças criativas que abençoam o nosso trabalho, pois, em sintonia com elas, serve a vida de muitos e leva a vida adiante. Aqui rege a frase: o sucesso segue ao serviço bem-sucedido. Nosso trabalho é a coroação do amor. O amor sempre está trabalhando e o faz com amor. Esse amor vai ao encontro do amor recíproco, mostra-se como um reflexo que volta a nós como resposta. Reflete-se com sucesso. É, Lebert Hellinger não é para amadores, né? Então vamos para o subtítulo: O Benefício. É um outro trecho do livro. E aí o Bert continua falando assim: o trabalho bem-sucedido nos traz benefício. Nós o chamamos de salário, faz-me rir. Não, mentira, faz-me rir foi eu que falei. Desfrutamos desse benefício. É o salário merecido pelo nosso trabalho. Para que nos cause prazer,
deve corresponder ao trabalho realizado. Eu quero colocar uma lanterna nisso aqui. Olha o que ele está falando. Para que nos cause prazer, deve corresponder ao trabalho realizado. O que que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente começa, eu vejo muito isso nos terapeutas, tá? Em geral, não só consteladores, né? Eu às vezes fico com medo de cobrar pelo trabalho. Não sei se aqui já teve alguém assim, ou, né, quem for escutar esse vídeo depois. E o que ele está dizendo aqui é que o benefício, que a gente chama de salário, pagamento, enfim, ele precisa corresponder ao trabalho realizado. E eu sei que essa é uma medida um pouco difícil, né? É difícil fazer essa métrica, né? Mas a gente pode pensar assim: ok, estou começando a trabalhar com isso, como que é no mercado, na minha cidade, na minha região, alguém que tem um currículo parecido com o meu, versus experiência, versus capacidade, sabe? E na medida que eu vou ganhando experiência, que eu vou agregando conhecimento, estudando, currículo, uma série de coisas, esse essa minha entrega, o que eu estou colocando a serviço do mundo e do outro, é um pouco maior, concordam? Então, naturalmente, esse benefício, aquilo que eu recebo, também precisa ser correspondente. E eu vejo que muitas vezes existem travas nesse sentido, né? A gente não consegue muitas vezes dar o preço associado ao meu valor, porque via de regra temos uma baixa estima, uma baixa noção de autovalorização, que aí já entra numa outra questão, mas que vai ser importante para a gente começar a pensar. Vamos lá. Esse benefício é um aumento de vida e de possibilidades de vida, né? Quando fala benefício é o salário. Beneficia a nossa vida e também a vida de muitos outros aos quais servimos com o nosso trabalho. Esse benefício é, em primeiro lugar, um ganho de vida. Não é assim? Porque veja, a gente recebe o benefício, recebe o salário, e esse salário é básico. Hoje a gente recebe em dinheiro, né? Mas é uma troca. Antigamente era galinha, era arroz, né? E depois constituiu-se o dinheiro em si. Mas na verdade, ele está ligado o quê? À vida, né? Ele traz tudo que tem a ver com vida, que é isso que ele está falando. Esse benefício é, em primeiro lugar, um ganho de vida, porque através dele eu vou ter alimento, eu vou ter moradia, eu vou ter conforto, eu vou ter prazer, que ele falou ali em cima, ou seja, eu vou ter mais vida, né? E aí ele continua: portanto, exigimos pelo nosso trabalho o salário correspondente. Se esse salário nos é negado, diminui nossa alegria pelo trabalho e pelo desempenho no trabalho, e com isso nossa alegria pela vida e pelo nosso desempenho. Olha que interessante isso, como uma coisa está ligada à outra, né? Onde quer que o realizemos, empregamos nosso trabalho. Segunda possibilidade com benefício. Esse benefício é para nós uma parte importante de seu sucesso. Então, ele está dizendo aqui que o benefício é parte do sucesso, não é o sucesso como um todo. Já começa as dicas aqui dele, ó. Que o dinheiro que eu recebo é uma parte do sucesso, não é o sucesso todo, né? Inversamente, evitamos aquilo que nos traz perda, deixamos de lado aquilo que acrescenta pouco à nossa vida. Nós nos dedicamos a procurar um trabalho e uma tarefa que nos traga benefício. Eu acho que quem já passou pela situação de trabalhar num lugar que não te traz alegria, consegue entender bem isso que ele está falando, né? Se se eu percebo que eu estou num lugar que me traz perda de vida, seja porque eu recebo um salário baixo, seja porque eu não consigo colocar os meus talentos, e os meus dons a serviço, né, a partir daquele salário, se isso reflete a uma perda de vida. Então eu vou deixando de lado, eu deixo de me dedicar ao trabalho.
Olha que curioso, né? Aquilo que beneficia mais é aquilo que serve à vida, que está por vir. Existe algum benefício maior do que os filhos próprios? Qual é o trabalho que rende mais do que aquele que serve a eles? E aqui ele está fazendo, de novo, um link, assim como ele fez com a mãe, ele está fazendo um link com os filhos, tá? Todo benefício serve, no final, àquela vida que vem depois de nós. Ela serve como uma medida de valor para tudo. Ela só prossegue. Depois ele entra num subtítulo que ele chama de A Colheita. A colheita é o fruto da maturidade bem-sucedida. Chega com o tempo, a seu tempo. Além do nosso serviço, a colheita depende também de circunstâncias favoráveis. Olha que curioso, né? Não depende só do nosso serviço. Depende de circunstâncias favoráveis. Por isso, para obter a colheita que procuramos, é importante criar as condições que a favoreça. Por exemplo, um ambiente favorável que beneficie e faça frutificar o rendimento de nosso trabalho. Nosso benefício depende, em grande medida, de uma colheita. A colheita, em seu sentido original, significa algo que cresceu, apoia-se em algo que a sustenta. Muitas coisas devem colaborar de uma determinada maneira para que algo a sustente e nos seja presenteada. Então, o que que ele está querendo dizer aqui, né, gente? Às vezes, vou dar um exemplo bem prático do nosso trabalho, tá? Às vezes a gente começou a fazer um processo de transição de carreira, ou estamos, né, trabalhando num determinado, enfim, estamos começando a fazer um trabalho. E a gente já quer o quê? A colheita, não é assim? A gente já quer, assim, nossa, eu já quero ter muitos clientes, eu já quero sucesso, eu já quero dinheiro, eu já quero um monte de coisa. E aqui ele está falando que a colheita é fruto de uma maturidade bem-sucedida, né? Ou seja, eu preciso criar as condições que favoreçam essa colheita. E talvez, uma das coisas que a gente precise incluir, tanto no plano de transição de carreira, ou assim, né, dentro do meu dia a dia, é essa paciência, né? E estratégias de como criar essas condições que vão depois trazer essa colheita, né? É bem como plantar uma árvore frutífera, enfim, eu vou plantar uma árvore frutífera, ela vai começar a dar frutos depois de alguns anos, não é assim? Não é uma muda que vai, plantei um pé de maçã, daqui 6 meses vai estar dando pé de maçã. Não, ele precisa crescer, precisa enraizar, precisa ter adubo, precisa de horas de frio, senão não vai dar maçã. Então, eu preciso saber como criar as condições favoráveis para o meu trabalho dar frutos, tá? E aí ele continua: uma colheita assim beneficia muitos, é medida pelo quanto serve a nós e a outros. Tem seu próprio valor interno, um valor vital. O benefício também é uma colheita. Nossa colheita se mede geralmente pelo seu benefício. No entanto, há uma hierarquia entre ambos. Primeiro vem a colheita, depois o benefício. Sempre que ele fala de benefício, ele está falando basicamente do dinheiro, mas também pode ser outras coisas, tá? Tem gente que recebe outros benefícios, né? Dependendo do lugar que você trabalha, você recebe divisão de lucros, dependendo do lugar que você trabalha, você recebe plano de saúde, essas outras coisas. Então, por isso que ele chama tudo de benefício. A questão é: para o que olhamos primeiro em nossos sucessos? Olhamos primeiro para a colheita e só em sintonia com ela para o benefício? Colocamos em jogo algumas vezes a colheita por conta do benefício? Se o benefício continua sendo o principal, quanto tempo permanecerá sem uma colheita que o suporte? Se percebemos o que acontece em nós, se nossa atenção fica focada, em primeiro lugar, no benefício, sentimos a diferença.
sobretudo se percebermos o que muda em nossos funcionários quando o seu trabalho serve menos à colheita do que ao benefício. Dá prazer aos funcionários e também a nós, primeiro a colheita e depois o benefício. Se atendermos primeiro o benefício, o que nós e eles ainda produziremos para a colheita? Aqui se mostra uma ordem do sucesso. O sucesso segue uma colheita. Esse sucesso e sua colheita beneficiam muitos, são respeitados e bem-vindos por isso. Quando o benefício for colocado em primeiro lugar, podemos observar depois de um tempo o que a água traz, ela leva. Só a colheita acaba sendo para nós e para outros um benefício propriamente dito, um benefício que permanece. Isso aqui que ele está falando é altamente simbólico, altamente simbólico. Então, vou dar um exemplo bem prático. Às vezes, eu estou trabalhando por conta de que eu quero ganhar muito dinheiro. Ai, vou virar constelador, porque constelador ganha bem, e vou ficar rico. Um monte de gente está vendendo constelação desse jeito, né? E aí, o que que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que se eu ficar olhando primeiro o benefício, o que que vai acontecer? A água traz e ela leva, né? Usando as palavras do Bert. E aí aquilo não permanece, porque eu não estou criando um lastro, eu não estou de olho naquilo que eu estou plantando, ou seja, eu não estou de olho naquilo que eu tenho para servir, para dar ao mundo, às pessoas, como empresário, como terapeuta, como médico, não importa a profissão, sabe? Eu estou de olho apenas no que eu vou ganhar de benefício com isso. E se eu coloco o benefício antes da colheita, que significa isso, né? Isso que eu vou dar, as minhas maçãs, né? Tende a dar errado. Meus funcionários não vão trabalhar felizes, eu vou, de alguma forma, ter perdas, ou também não vou estar completamente feliz, né? Porque só a colheita, segundo ele se torna um benefício permanente. Faz sentido isso? Como é que isso chega para vocês? Isso é bem importante, tá, gente? A gente pode discutir de outras formas também. A gente vê muito isso nas grandes corporações, né? Não todas, claro, né? Mas algumas, assim, onde tem o foco em lucro, 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 independente do que, assim, do que a gente vai fazer. E aí, quais são as consequências disso, né? Para os funcionários, esses funcionários são felizes? A gente acaba perdendo, às vezes, algumas empresas acabam perdendo o foco do para que elas existem e ficam olhando só para o objetivo, para os lucros, né? Então, dentro dessa ordem do sucesso, segundo Bert, primeiro a colheita, né? O que você está entregando para o mundo e depois o benefício que você vai receber por isso. Ele continua assim, o subtítulo, deter-se. E aí ele fala assim: o movimento iniciado por nós detém-se mais tarde ou mais cedo, chegando a seu fim. Muitas vezes vira-se e movimenta-se em direção contrária. Aniquila aquilo que tinha alcançado antes. Um sucesso, por exemplo, que vai longe demais, inverte-se depois de um tempo. Transforma-se em seu oposto. O que isso significa para os sucessos de nossa vida? Prevemos seu fim ou sua inversão. Pulamos a tempo do trem em andamento antes que o trem pare e começamos de imediato algo novo desde o início. Esse novo também permanece apenas por certo tempo. Também aqui percebemos quando alcançou seu ápice e seu sucesso e sua significação começam a reluzir. Nós o soltamos antes que chegue ao seu fim e recomeçamos. Quem nunca para é o espírito. Tudo o que é criativo nunca para. O que isso significa para nossas empresas?
Elas se renovam e crescem continuamente. Não existem sucessos velhos, só existem sempre novos. Melhor dizendo, só sucessos sempre novos. Só eles mantêm o impulso de nossa vida. Aquilo que queremos eternizar e garantir encaminha-se previsivelmente ao seu fim. Ainda mais retém-nos. Esse seria outro significado do deter-se. Detém e retém ao mesmo tempo. Que ação estaria anunciada nesse caso para nossos sucessos? Enquanto ainda duram, nós nos libertamos deles para os sucessos que lhe seguem. Como? Olhando adiante, para frente, enquanto eles duram. Acontece o mesmo com a nossa vida. Em seu ponto culminante, geramos a nova vida que seguirá a nossa, até que também essa, no ápice de seu sucesso, coloque em movimento o sucesso seguinte, no qual segue atuando e permanece. Gente, isso aqui pra mim é uma baita de uma lição e vai contra uma série de coisas que a gente acredita. O que que ele tá falando aqui? Sabe quando a gente tá numa constelação familiar, conduzindo uma constelação, e o constelador ou o professor, ele fala que a gente encerra a constelação no ápice do movimento, quando tá assim, no auge do movimento? Já ouviram isso? Por que que isso acontece? Porque quando vem o ápice do movimento, tudo começa a descer. E os movimentos começam a parar, a reduzir. E aí a tendência daquela força que veio para unir tudo começa a soltar. Aqui é a mesma coisa. Ele está dizendo que eu não posso me agarrar e querer eternizar o sucesso que eu tenho. Se eu percebo que eu já estou no ápice de algo, eu preciso me renovar, criar algo novo, ou simplesmente soltar o que existe e mudar. Eu não posso ficar preso aqui. Talvez, mas isso é um achismo da minha cabeça. Talvez por isso que muitas vezes, quando a gente fica muito tempo trabalhando no mesmo cargo, na mesma função, na mesma empresa, vai dando um negócio na gente, né? Pelo menos na maioria das pessoas, né? Por quê? Porque vai diminuindo essa força, né? Diminuindo o que ele chama de sucesso. Eu preciso soltar. Ele mesmo está dizendo aqui, ó. Nós precisamos soltar antes que chegue ao fim e recomeçar. Eu não posso esperar que aquilo, sabe, tenha o auge, comece e diminua antes de eu me renovar. Eu pego essa força e renovo, que é o que ele fala aqui, né? Eu preciso sempre olhar adiante. Tem um outro sucesso querendo vir. Tem uma outra colheita, tem uma outra coisa querendo vir, porque a vida é mutável, ela é criativa. Faz sentido isso para vocês? Isso é uma desconstrução. Via de regra, a gente quer um sucesso. Crescer, crescer, crescer. E quando chegar, eu quero o quê? Quero ficar lá. Ai, agora eu vou relaxar. Não é isso? Via de regra é isso. E o que ele está me falando aqui no livro é justamente o oposto. Quando eu chego aqui e eu vejo que não tem mais como crescer, como colher, eu preciso fazer uma poda nessa minha árvore, né? Eu preciso renovar. Porque senão, o que que vai acontecer? A árvore não vai mais dar frutos. Vai começar a diminuir. Não é assim que acontece? Com árvores frutíferas, com o vasinho de planta da tua casa. Chega uma hora, deu todas as flores, deu todas as flores. Se eu não der uma poda e renovar, né, pôr uma terra nova, um adubo, a planta começa a minguar, não é assim? Chega uma hora, ela não vai mais para frente. A mesma coisa ele está falando do nosso trabalho. Ok, people? Bastante coisa, né? Sugiro que vocês adquirem um livro, porque esse é um livro maravilhoso mesmo, principalmente se vocês gostam, né, desse assunto, e eu acho que é importantíssimo, principalmente para quem está estudando constelação, né, ler algo mais específico, histórias de sucesso, para a gente poder juntos acompanhar a leitura e vocês terem aí.
né? Para estudar, para ter como uma consulta.